Fala, Raul, que eu espero que você esteja incrivelmente bem, porque no conteúdo de hoje eu vou revelar como eu faço as minhas negociações na prática. E olha que eu nunca entreguei esse tipo de conteúdo aqui abertamente assim no YouTube, tá? Até porque faz parte do meu programa de treinamento, do meu treinamento individual, da mentoria. Eu vou mostrar para vocês aqui as marcações que eu faço das principais zonas de liquidez e como isso respeita absurdamente. Mas antes da gente continuar aqui, eu já peço que você deixe o seu like. Se inscreva também no canal se você não é inscrito e ative as notificações para você não perder os próximos conteúdos. Bom, vamos lá direto ao ponto. Primeiramente, o que você precisa fazer é bater a sua cabeça na parede, porque o conteúdo que eu vou entregar aqui não tem absolutamente nada a ver com tudo que você já aprendeu nesse mercado. Então, se você já viu vários e inúmeros vídeos no YouTube aí de análise de SMC, bata a sua cabeça na parede, apague tudo, porque o que você vai ver aqui agora é algo completamente diferente de tudo que você já aprendeu. Então vamos lá. Eu estou aqui com a paridade euro-USD, tá no meu gráfico. E a primeira coisa que eu faço é marcar as zonas de liquidez. Eu faço isso em vários tempos gráficos, né? Tem alguns tempos gráficos que eu mais utilizo ali para pegar as principais referências, mas como o meu operacional exige ali uma pontuação de 200, 150 pontos mais ou menos, eu faço as marcações também no micro prazo para pegar no feeling ali, na bundinha do mosquito e ter a máxima precisão desse operacional com o fluxo real do mercado, tá? Eu vou mostrar isso aqui na prática, como funciona. Bom, por exemplo, eu estou aqui no tempo gráfico de M5 do EURUSD e eu vou mostrar aqui, primeiramente, as zonas de liquidez que eu consigo identificar só de bater o olho aqui nesse tempo gráfico, tá? Então vamos lá, ó. Aqui no tempo gráfico de M5 eu já identifiquei uma zona de liquidez, ó, aqui nessa faixa de preço. E percebe o seguinte, essas marcações que eu estou fazendo dessas zonas de liquidez, como eu falei para vocês que não tem nada a ver com SMC, você percebe que de fato não tem nada a ver com SMC, até porque não é exatamente no topo ou exatamente no fundo que eu faço essas marcações. Muitas das vezes é no meio do caminho e a galera pira com isso porque fala, cara, como que você sabia que o mercado ia se deslocar fortemente dessa faixa de preço? Justamente por conta das liquidez, as liquidezes escondidas que a galera não costumam enxergar, né? Só fica preso ao operacional de topos e fundos aí com essa análise, no meu ponto de vista, vazia do SMC. Mas bora lá, ó. Já fiz a primeira marcação aqui, tá? Eu identifiquei outras zonas de liquidez aqui nessa faixa de preço também, a do EURUSD. Aqui nós temos liquidez. Vamos ver se a gente encontra mais zonas de liquidez aqui no EURUSD. Tá. Ó, eu tenho uma outra zona de liquidez aqui. Ela não é uma liquidez muito eficiente, tá? Mas eu posso utilizar ela como alvo. Eu não entraria nessa liquidez, mas para alvo sim, tá? Mas tudo também depende do fluxo, obviamente. Bom, eu tenho 3 pontos aqui, olha só que simples, ó. Já identifiquei zonas de liquidez aqui. Aqui eu tenho liquidez e aqui eu também tenho liquidez, beleza? Provavelmente a gente pode ter liquidez mais próximo desse topo aqui. Vamos tentar identificar algumas zonas de liquidez. Bom, nesse tempo gráfico não tem, tá? Pode ser que eu tenha outros tempos gráficos. Eu tenho uma outra aqui muito pertinho, mas eu não vou marcar para não confundir vocês. Beleza? Então vamos lá. Ó, já marquei as minhas principais referências. Agora, tudo que eu preciso saber é o seguinte: se eu sei que aqui tem uma zona de liquidez, aqui tem uma zona de liquidez e aqui tem uma zona de liquidez, das duas, uma. Eu preciso avaliar a tendência e o fluxo real do mercado. Se o fluxo é comprador, eu espero o mercado tomar acima dessa região aqui, dessa liquidez, identificando ela para mim como uma demanda para eu comprar. E onde vai estar o meu stop, Gustavo? Bom, minha relação de risco-retorno vai ficar exatamente assim. Eu não tenho muita opção de segurar trade, tá? Porque eu não posso estender acima de uma próxima zona de liquidez. Até porque se o mercado chega lá, ele corre o risco de simplesmente aceitar essa outra liquidez de cima como oferta e devolver todo o movimento. Então, só para vocês entenderem, né? Eu costumo fazer exatamente dessa forma. Vou colocar aqui uma opção compradora, né? Então, esse seria o meu trade. Eu sairia dele exatamente aqui, ó, próximo dessa outra liquidez. E o meu stop, ó, ele ficaria exatamente aqui, ó, curtinho, né? Nós temos uma relação aqui, ó, de 2,68 para 1, né? 2,5 para 1, praticamente. Agora, se eu estou identificando um fluxo forte vendedor para o EURUSD, vai ser exatamente o contrário, beleza? Como ao contrário, Gustavo, uma posição vendida. Então, ó, rompeu. Tá vendo que ele está querendo romper aqui essa liquidez? Provavelmente, se ele romper e o fluxo é de venda, tá? Eu sairia aqui nessa outra faixa de preço, porque aqui tem uma outra liquidez. Dá para mim segurar mais? Dá para mim segurar mais. Mas aí você pode colocar o seu stopzinho e tudo muito vai depender do fluxo também, tá? Olha só, onde que fica o stop nesse caso? Vou colocar o stop curtinho aqui. Não, eu posso colocar ele em cima dessa pequena estrutura que o mercado fez. Vou até dar um zoom aqui
para deixar um pouquinho mais claro. Tá vendo ó, que o mercado fez essa retraçãozinha aqui, daqui partiu o movimento? Pronto, meu stop está aqui. Esse é o melhor stop que você poderia colocar. Não tem a necessidade de colocar o stop aqui em cima, tá vendo? Só porque aqui é um topo. Não. Se você tem a certeza de onde está as liquidez do mercado, você vai trabalhar de uma forma mais justa, tá? Não vai ser pego por alguma violinação ali do mercado, se você está a favor do fluxo e no direcional certo do mercado. Então não tem por que ficar querendo se esconder atrás de topos e fundos, não, beleza? Então olha só, se o mercado sair dessa faixa de preço, o fluxo é vendedor para euro USD, nós vamos ter essa relação de risco-retorno. Então você percebe que aqui eu estou com uma relação um pouco diferente, né? Aquela outra lá era um pouquinho mais, e aqui eu tenho uma relação de 1,33 aí do meu risco-retorno. E ó, percebe que o mercado saindo dessa faixa de preço, ele já vai começar a andar muito forte, né? Pode ser que ele volte aqui para pegar algum pullback, algum teste dessa região e vem mais forte aqui, né, até essa outra faixa de preço. Esse daqui seria o meu trade. Percebe como é extremamente rápido que eu faço a identificação das zonas de liquidez? Eu não preciso ficar esperando o mercado movimentar, quebrar estruturas e chegar lá naquele ponto Y, X, para eu poder fazer as minhas negociações. Não. De fato, as minhas negociações são extremamente rápidas e eu sempre consigo identificar na hora ali qual que é a liquidez do momento para eu fazer a minha compra ou a minha venda. Vamos ver outra paridade também? Vou colocar aqui, por exemplo, o USD JPY, vai. Vamos lá ver aqui o SDJPY, que eu vou mostrar para vocês as zonas de liquidez que eu consigo identificar no tempo gráfico de M5. E olha só, nem estou falando de outros tempos gráficos também, tá? Eu faço toda uma leitura, tanto de fluxo quanto das zonas de liquidez, para mim ter certeza ali dos trades e pegar com a mais precisão possível, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui nessa faixa de preço eu já consigo identificar uma zona de liquidez, tá? Perfeita demais, cara, que liquidez excepcional essa daqui do SDJPY, ó. Aqui nesse topinho, tá vendo? Aqui temos uma zona de liquidez. Onde mais nós temos uma zona de liquidez? Cadê? Vamos ver onde mais temos liquidez. Não estou encontrando por aqui. É questão de caçar, tá, galera? Olha só, ó. Temos uma outra faixa de preço aqui, ó, com liquidez muito forte, beleza. Bom, acredito que é isso aqui, ó. Em M5 é isso que eu consegui identificar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Às vezes sempre tem alguma outra liquidez. Ó, pronto. Achei uma outra liquidez aqui, ó. Pronto. Tem uma outra liquidez interessante aqui nessa faixa de preço também. Tá certo. Pronto. Pronto, beleza. Ó, perfeito. É isso aqui. Tá vendo só como que o mercado trabalha? Como que ele vai respeitando, né, essas zonas aqui? Eu vou marcar agora... Eu vou escrever aqui para deixar mais fácil e compreensível, né? Pra não ficar esse monte de linha aí uma por cima da outra. Então, eu vou colocar aqui, ó, aqui é uma zona de liquidez, aqui é uma zona de liquidez, tá? E aqui é uma zona de liquidez. Então, o trade que eu faço, que eu costumo fazer, é, primeiramente, identificar essas zonas de liquidez para eu poder conseguir fazer a compra, caso o fluxo seja comprador. Então, por exemplo, se eu estou numa tendência aí de compra de USD/JPY, né, eu vou esperar o mercado chegar nessas zonas de liquidez aqui para mim comprar, de uma zona de liquidez até a outra. Ó, de uma zona de liquidez até a outra. Olha só o outro movimento que o mercado fez aqui. Então, por exemplo, nesse formato aqui, que nós temos uma zona de liquidez e o mercado rompeu, se o fluxo está forte comprador, aqui já seria um tradezinho de compra, ó, exatamente aqui, ó. Tá vendo que o mercado rompeu aqui, ó? Ó, testou aqui de novo, ó, subiu, rompeu, aqui seria um tradezinho aí 2 para 1 que você poderia fazer. Se a gente pegar aqui essa posição, né? Vamos colocar aqui o nosso stopzinho abaixo desse outro candle. Tá vendo? O mercado já sentiu essa faixa de preço aqui, fez um super candle, né, aqui para cima, deixando um pavio. E ó, a gente poderia colocar uma relação aqui de 2 para 1. Tá vendo só? O mercado quase que pega lá, não pegou praticamente, ó, faltou pouquinho. Pouquinho. Mas nesse caso aqui, né, o mercado está chegando próximo, você pode colocar um stopzinho no 0 a 0 ou algo do tipo. E olha só que interessante, né? Ó, toda vez que o mercado está vindo de baixo para cima num fluxo comprador, ele rompe a liquidez, ó, ele vai embora até a próxima liquidez. Olha esse pivô que o mercado fez, ó, retornou aqui nessa liquidez, veio aqui para cima de novo. Aqui também, né, ó, rompeu a liquidez para baixo, você não compra, espera ele romper para cima, tá, para você ter suas referências. Então rompeu para cima, aí sim, você pode seguir fazendo as suas compras com um stopzinho sempre abaixo, né, dos últimos pivôs ali do mercado. Então, por exemplo, aqui estaria o último pivô, o mercado chegou próximo aqui. Tá vendo só o pivô do mercado? Ó, esse único candle que o mercado formou. Aqui seria um stopzinho. Agora,
eu estou avaliando, né, como eu disse para você, somente no tempo gráfico de M5. Eu faço avaliação em vários outros tempos gráficos. Então, por exemplo, se eu estou aqui no tempo gráfico de M15, eu vou avaliar outras zonas de liquidez. Às vezes a gente tem algumas zonas de liquidez aqui que pode atrapalhar também, né, inclusive a movimentação do preço. Ó, eu já identifiquei uma outra zona de liquidez aqui nessa faixa de preço. Olha só que interessante. Ó, aqui nós temos liquidez. Abaixo aqui nós temos uma outra liquidez aqui um pouco mais para baixo, né, nessa faixa de preço. E mais. Ó, pronto. Essa daqui foi a principal em M15, então daria para acreditar nela tranquilamente, tá? Voltando lá para o tempo gráfico de M5. Ó, olha só. É isso. Tá vendo só? A gente tem as outras liquidez ali que eu mostrei, né, para vocês também. Ó, aqui a gente tem as outras zonas de liquidez. Pronto. Ó, então seria basicamente isso. Essa é a minha referência mais macro, né? E aqui eu sei que tem outras referências micros. Então o mercado tomando acima dessa faixa de preço, pô, seu stop já pode estar tranquilamente aqui embaixo, tá? Aqui é uma zona de liquidez de M15. Pô, o mercado tá tomando a zona de liquidez de M5 também, deixa o pau torar lá para cima. Você fica com o stopzinho curtíssimo, né? E aí você vai pegar a sua relação de risco-retorno aí sempre 2 para 1. De preferência, tá, galera? Quando o mercado faz essa correção mais fortezinha aqui que acabou acontecendo com fluxo comprador forte, é saída no último topo, tá? Sem hesitar, e carrega até o final. Então, por exemplo, stopzinho aqui, deixa eu apagar essa outra linha. Pronto, stopzinho aqui, ó. Abaixo desse pivôzinho. Pronto, já era, tá? Assim que ele rompesse, tá vendo? Ó, rompeu aqui, ó. Stopzinho aqui embaixo. Pronto. Minúsculo stop, né? Ó, aliás, stop seria daqui, né? Ó, pronto. Esse seria o seu stopzinho. E aí a sua saidinha seria aqui nesse topo. Eu sairia aqui nessa zona de liquidez, né? Tá vendo? Ó, dá uma relação aí de 2 para 1, ó, 1,97. Eu sairia mais ou menos aqui. E foi exatamente onde o mercado, né, testou lá de novo para voltar a fazer um pullback aqui nessa outra zona de liquidez. Aí, obviamente, eu avalio o tempo gráfico no fluxo também ali de M5 para ver se está comprador, se já fez algumas correções, se está legal, se eu tenho algum tipo de proteção. Então, esses são os trades que eu faço aí no meu dia a dia, né, com o meu operacional. Pode ver que as zonas de liquidez é realmente bem diferente, né, do que a galera costuma negociar aí. Se fosse para fazer uma avaliação aqui de SMC, né, vou apagar aqui essas linhas. Geralmente a turma pensa mais ou menos desse formato, né? Bom, aqui o mercado quebrou uma estrutura. Olha só, quebrou uma estrutura, ó. Foi a primeira estrutura que foi quebrada. Tá vendo só? Aqui, ó, nesses pivôs, ó, o mercado não quebrou a estrutura, ó. Veio aqui, sentiu, subiu, ó. Topos e fundos ascendentes, tá vendo? Ó, aí ele fez uma outra correção e agora sim ele quebrou a estrutura. Olha aqui, ó, quebrou a estrutura. Veio aqui para testar de novo. Ó, quebrou a estrutura mais uma vez. A galera aqui tá lascando o pau na venda, tá? Isso você pode ter certeza. Se não tá lascando o pau na venda aqui, tá lascando o pau na venda aqui, ó, nesse último topo, por conta dessas quebras de estrutura. Mas não tem jeito, o mercado é fractal de fractal, e se você cair nessa armadilha do SMC, você vai apanhar mais que cachorro velho, tá? Não caia nessas armadilhas aí de negociar o SMC puramente, porque você vai levar stop atrás de stop. Então no SMC, ó, aqui a galera costumaria dizer para vocês que tem um order block, né? Exatamente nessa faixa de preço aqui, ó. Tem um super candle aqui, ó, bem forte, tá vendo? Essa região aqui, que inclusive o mercado respeitou, fez um pequeno tradezinho, mas a galera estaria, obviamente, carregando até esse último fundo aqui, né? Até essa faixa de preço aqui, ó. E aí ficaria para trás, né? O mercado fez um outro pullback aqui, um pivô, já saiu rompendo o topo. E aí, meu amigo, quem fez o trade na direção correta fez, e quem seguiu o SMC ficou para liquidez. Bom, galera, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo, tamo junto.